Paz do Senhor, glória a Deus, louvado seja Deus por esse tema, né? Vivendo a continuação de Atos. Louvado seja Deus por isso. Nós sabemos que nós só vamos viver essa continuação, só viveremos essa continuação se nós entendermos as Escrituras e entender que o que muda na nossa vida espiritual não é a nossa própria força, a nossa própria vontade, mas o que nos muda é o Espírito Santo habitando em nós, como o Espírito Santo habitava com aquele povo naquele tempo, né? E hoje o capítulo 7 do livro de Atos vai nos retratar um homem que vivia cheio do Espírito Santo, né? Que era Estevão, né? Então, eu vou ler alguns versículos aqui do livro de Atos 7. Aqui no capítulo 4 diz assim: Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã, e dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu-lhe dar-lhe a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filhos. Então nós vemos aqui uma promessa que o Senhor fez para Abraão, que ele daria aquela terra para ele, mas ele foi para uma terra que ele não tinha nem sequer um pedaço um espaço de um pé era dele, né? Mas o Senhor prometeu que daria para ele a posse daquela terra e para sua descendência, não tendo Abraão sequer um filho ainda. Então nós vemos como é a obediência de um homem, né, que é cheio do Espírito Santo. Abraão foi um homem que era cheio do Espírito Santo e fez o que o Senhor ordenou e foi honrado, né? Esperou com paciência e obteve a promessa do Senhor. E aqui no versículo 48 diz assim: Entretanto, não habita o Altíssimo em casa feita por mãos humanas, como diz o profeta: O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual o lugar do meu repouso? Não foi porventura minha mão que fez todas as coisas? Homem de dura cerviz, e incircunciso de coração e de ouvidos, vós sempre resistes ao Espírito Santo. Assim como fizera vossos pais, também vós fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram o que anteriormente anunciava a vida do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos, vós que recebestes a lei por ministério dos anjos e não aguardastes. Irmãs, então aqui nós vemos o que o Senhor fala, né? Que Ele não habita em trono feitos pelas mãos de homens. E aqui Ele fala que todos os profetas que Ele mandou, os homens de coração duro, de dura cerviz, né? De corações incircuncisos e de ouvidos também circuncisos, né? Não ouviram, não sentiram nada de que o Senhor havia mandado anteriormente. Pelo contrário, eles mataram os profetas que o Senhor mandava, né? Assim como vossos pais, né? Mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, né? Então, aqueles que anunciavam a vinda de Jesus foram mortos, né? E aqui no tempo de Estevão, nós vemos que não mudou, né, irmãs? Nós vemos o que ocorreu com Estevão, né? Aqui no versículo 54 vai nos dizer assim: Ouvindo ele isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo o céu aberto, o Filho do Homem em pé à destra do Pai.
Eles, porém, clamando em alta voz perante os ouvidos e unânimes arremessaram contra ele e lançaram-o para fora e o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras, adormeceu e Saulo consentia na sua morte. Que palavra tão maravilhosa, irmãs, que palavra linda, como nós vemos um homem cheio do poder do Espírito Santo, até no momento de uma morte violenta como essa, ele se lembra ainda de pedir perdão pelo pecado daquele povo que estavam ali açoitando ele, apedrejando ele, né? E nós vemos que ele, antes que ele morresse, ele ainda proferiu as palavras que ele viu o céu aberto, né? Eis que vejo o céu aberto, o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos, né? Unânimes arremessaram contra eles. Então nós vemos, né, irmãs, até hoje acontece isso, quando as pessoas não querem ouvir a voz de Deus, não querem ouvir o que o Senhor está falando, eles tapam os seus ouvidos, né? Eles blindam os seus ouvidos para não ouvir, né? Mesmo sem pôr as mãos nos ouvidos, eles não querem ouvir, né? E aquele povo naquele tempo estava exatamente como o povo continua até hoje, né? E lançaram aquele homem sem ter culpa nenhuma para fora da cidade, né? Nu, porque eles deixaram as suas vestes aos pés de Saulo, né? E apedrejaram Estevão até que ele adormeceu, né? Ele entregou o seu espírito para o Senhor, né? Senhor, receba o meu espírito. Então ajoelhou-se, clamou em alta voz: Senhor, não imputes este pecado. E com essas palavras ele adormeceu. Que coisa linda, né? Então nós vemos que naquele momento ele aqui não diz que ele morreu, mas ele adormeceu com o Senhor, entregou o seu espírito de volta para a sua casa, né? De onde nós viemos é para lá que nós tornaremos. O nosso espírito voltará para a nossa terra prometida, que é o céu. Que coisa linda, né? Estevão entregou o seu espírito ali e pediu para que o Senhor não imputasse aquele pecado naquele povo. Isso nós vemos um gesto de honradez, um gesto nobre de um homem que foi acusado, foi maltratado, foi perseguido, foi apedrejado, mas até o último instante da sua vida ele se manteve íntegro com o Senhor, né? Ele não pediu que o Senhor ele não amaldiçoou aquele povo, ele não pediu que o Senhor fizesse nada contra aquele povo, ele pediu perdão por aqueles pecados, né? Ele adormeceu com o Senhor, né? E o seu espírito voltou para a sua casa. E Saulo consentia com sua morte, né? Viu tudo e consentiu, né? O autor daquela morte. Então nós vemos, né, irmãs, que para viver a continuação do livro de Atos, nem todos os capítulos são, né, só da presença do Espírito Santo, do povo, dos apóstolos cheios do Espírito Santo, mas nós nos deparamos com uma passagem como essa. Um homem bom, um homem do Senhor, né, um servo do Senhor, morto de uma forma violenta, mas até o final mostrou a sua nobreza, né? E é isso que o Senhor quer de nós, para nós vivermos a continuação de Atos. Nós devemos ter nobreza, nós devemos ter essa consciência que Estevão tinha naquele tempo. Mesmo que nós sejamos maltratadas, mesmo que nós sejamos perseguidas, nós não temos o direito de amaldiçoar a vida de ninguém e nem sequer de pedir que o Senhor castigue alguém. Nós temos que ser como este homem, até no momento derradeiro da sua vida, aqui na terra, ele se preocupou em pedir para que o Senhor não imputasse aquele pecado naquele povo, né?
E assim ele adormeceu, né? E assim que nós possamos ir até o final da nossa jornada santa aqui na Terra, nos preocupando com as pessoas, orando por pessoas, né? Para que nós possamos viver a continuação de Atos, nós temos que ter um espírito nobre, um espírito bom, e acima de tudo, nós temos que ser cheias do Espírito Santo, né? Uma mulher curada é cheia do Espírito Santo. Uma mulher curada é uma mulher que quer viver a continuação de Atos, é uma mulher cheia do Espírito Santo, uma mulher que transborda o Espírito Santo para todos os lados. Só assim nós poderemos viver a continuação de Atos, se nós estivermos cheias do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus por essa oportunidade, glória a Deus por este capítulo tão maravilhoso, né? Que nos faz remeter como nós estamos sendo, né? Como nós estamos querendo viver Atos. Será que nós estamos assim vivendo uma vida nobre como Estevão viveu, né? Que mesmo apesar de ser perseguido, de ser maltratado, em momento algum ele quis que o Senhor culpasse, em momento algum, ele quis que o Senhor imputasse culpa nos seus perseguidores, né? Então, que nós possamos ter essa consciência para vivermos a continuação de Atos, nós temos que estar cheias do Espírito Santo, ter uma vida cheia do Espírito Santo, sermos luz nessa terra, né? Sermos luzeiro do Senhor nessa terra. Em nome de Jesus. Amém?